pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você conhece as rochas magmáticas? Você sabe qual a principal classificação das rochas de acordo com a origem? Então, vamos à aula. Bem, as rochas, elas podem ser agrupadas, elas podem ser classificadas em três grandes grupos ou três grandes famílias. Essa classificação ela é em função da origem dessas rochas. Então, em função da origem ou de acordo com a origem, nós podemos classificar as rochas em três grupos, chamadas de magmáticas ou ígneas, que elas são cristalizadas, solidificadas a partir do material magmático, sedimentares ou estratificadas, que são formadas da superfície do nosso planeta. Esse termo estratificada, pessoal, quer dizer que elas foram depositadas em camadas horizontais ou quase horizontais. E por último, as chamadas rochas metamórficas, que resultam da transformação de outras rochas. Lembrando que o processo de transformação de uma rocha em outra rocha, essa chamada metamorfose, ela ocorre no interior da litosfera. Então, cada grupo de rocha magmática, sedimentar e metamórfica, ela possui características de estrutura, textura e composição química diferente uma da outra. Tudo bem? Então, vamos analisar o primeiro grupo de rochas. Então, vamos lá. Olha aí essa charge, pessoal, onde eu tenho as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Bem, o que essa charge ela quer dizer de maneira geral? De forma geral, que as rochas magmáticas e metamórficas, elas são muito mais resistentes do que as rochas sedimentares. Isso não é uma regra geral, né? Isso aí não vale para todos os grupos de rocha. Exemplo, eu tenho uma rocha magmática chamada de pedra pómez, que a gente vai ver logo em seguida, que ela apresenta uma menor resistência do que um seixo, que é uma rocha sedimentar. Agora, de maneira geral, as rochas magmáticas e metamórficas apresentam uma resistência maior do que as rochas do tipo sedimentar, tá ok? Olha esses dois gráficos como são interessantes. Nesse primeiro gráfico, nessa parte superior, eu tenho o seguinte, que as rochas na superfície da Terra, então na superfície do nosso planeta predominam as rochas sedimentares. Observe que eu tenho aqui um percentual de 75%. Tá? Então, 75% de rocha sedimentar, 25% de rochas magmáticas e metamórficas. Agora, observe que na litosfera, nós temos um predomínio de rochas magmáticas e metamórficas. Você poderia, então, perguntar, PC, qual dessas duas é predominante? É a magmática ou é a metamórfica? Magmática. Essas rochas magmáticas aqui, desse total de 95%, elas correspondem a um total de 90%. Então, 90% dessas rochas aí, elas são rochas do tipo magmática, tudo bem? Então, vamos lá, vamos recapitular. Na superfície do planeta predominam o quê? Na superfície do planeta predominam rochas sedimentares, principalmente as rochas sedimentares clásticas ou detríticas. E na litosfera predominam rochas magmáticas e metamórficas, predominando as rochas magmáticas no total de 90%. Tudo bem? Observe o ciclo das rochas. É sempre interessante, ao estudar, toda vez que você for estudar rochas, você fazer uma análise sobre esse ciclo das rochas. Eu tenho sempre ali, elas começam com as rochas magmáticas, então começa aqui com as rochas magmáticas, começa aqui com o magma. Esse material ele pode se solidificar no interior ou na superfície do planeta. Quando é no interior, rocha magmática do tipo intrusiva, na superfície extrusiva. Esse material ele pode passar por um processo de deposição, compactação e sedimentação, originando essas rochas, e pode haver a transformação para o grupo de rochas metamórficas. Então, na realidade, pessoal, o que nós temos aqui é um ciclo, onde esse ciclo ele sempre é iniciado ali com as rochas magmáticas, por isso que elas são também chamadas de rochas primárias. Então, vamos lá, para o primeiro grupo dessas rochas, as rochas magmáticas ou ígneas, do latim ignis, que é igual a fogo. Então, elas se originam do resfriamento do material magmático. Quando nós citamos aqui material magmático, pode ser o magma, porque esse material pode solidificar, cristalizar no interior, ou então na superfície do nosso planeta. Na superfície, ele não é mais o magma, ele é
a lava. Então, o magma, na verdade, é a matéria rochosa em estado de fusão. Como havia dito, a formação dessas rochas pode ocorrer tanto no interior quanto na superfície da litosfera. E as rochas ígneas, acabamos de ver, que elas correspondem, ígneas ou magmáticas, a aproximadamente 90% da crosta. O outro 5% corresponde às chamadas rochas do tipo metamórficas. Tudo bem? Então vamos lá. Quais as principais características, PC, desse grupo de rochas? Então elas constituem embasamento rochoso dos continentes. Não esqueça que na parte superior eu tenho um predomínio de rochas sedimentares. Tudo bem? Então, como provém da consolidação do magma, são de origem primária, por isso que a gente chama de rochas magmáticas são primárias, elas são as rochas mais antigas do planeta, delas derivam-se por processos diversos as rochas sedimentares e também as rochas do tipo metamórficas, e são as mais abundantes, as mais antigas, as mais abundantes, as mais antigas da litosfera. Tudo bem? Então, pessoal, preste atenção a algo aqui, algo importante. Eu tenho 3 grupos de rochas, magmáticas, sedimentares e metamórficas, beleza? Uma magmática pode ser antiga ou pode ser recente. Uma sedimentar pode ser antiga ou recente. Uma rocha metamórfica, toda rocha metamórfica ela é antiga. Então não existem rochas metamórficas recentes. Todas elas são antigas porque elas passaram por um processo de metamorfose. É uma rocha que se transformou em outra. Então não é um processo que dure pouco tempo. Bem, observe a crosta, ela tem 2 grandes famílias de rochas. Nós temos aqui a crosta continental, que ela é predominantemente granítica, e a crosta oceânica, que é predominantemente basáltica. Observe nessa imagem que a crosta continental ela tem uma espessura maior, a crosta oceânica ela tem uma espessura menor. Agora, a densidade das rochas graníticas é menor. Então, o que eu tenho? Quando 2 placas tectônicas elas se deslocam, uma de encontro a outra, e eu tenho uma crosta aqui oceânica e eu tenho uma crosta continental, então a tendência dessa oceânica é mergulhar. Por quê? Porque o basalto ele vai apresentar uma maior densidade. Tudo bem? Então a crosta do nosso planeta ela é predominantemente magmática. Aí, portanto, na crosta você tem um predomínio de 2 grandes famílias de rochas. As rochas graníticas predominando na crosta continental e as rochas basálticas predominando na crosta oceânica. Então, como eu posso classificar as rochas magmáticas? Então, elas podem ser classificadas em 2 grupos. As chamadas extrusivas, vulcânicas ou efusivas e as intrusivas ou plutônicas. Observe essa imagem, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma atividade vulcânica. Então, esse material aqui, ele é o quê? Ele corresponde ao que nós chamamos de lava. Então, isso aqui é a lava. Esse material, quando ele está no interior do nosso planeta, ele corresponde ao magma. Então, existe uma diferença entre o material que está no interior do planeta, o material que está no interior da crosta, que é o magma, para esse material que chega até a superfície, que é a lava. Tudo bem? Tá? Então, essas rochas se classificando em magmáticas extrusivas e intrusivas. Olha que imagem legal, olha que imagem perfeita para que você possa entender o processo de formação dessas rochas. As rochas magmáticas estão aqui, extrusivas ou vulcânicas. Elas vão se solidificar na superfície. E eu tenho aqui outro grupo chamado de rochas intrusivas ou plutônicas. Observe que nesse grupo eu tenho aqui, aquelas intrusivas que vão se solidificar mais próximas à superfície, portanto o resfriamento delas ocorre de maneira mais rápida do que essa aqui chamada de abissal. Beleza? Então nós temos aqui 3 grupos. Vamos chamar isso aqui de rocha A e isso aqui de rocha B. Aqui eu vou chamar de rocha B1 e aqui de B2. Qual dessas 3 ela se solidifica mais rápido? É a B1 ou a B2? É claro que é a A. Então aí essa rocha A que está na superfície vai sofrer a ação do vento, a ação da chuva, portanto vai passar por um processo de solidificação, de cristalização muito mais rápido. Beleza? Então vamos lá. Então tá aí a classificação das rochas e onde cada uma delas vai se formar. As rochas extrusivas, vulcânicas ou efusivas. Olha aí a atividade vulcânica, né? Então essa atividade vulcânica ela vai colocar na superfície esse material que estava no interior. Então essas extrusivas, vulcânicas ou efusivas, elas resultam da solidificação do material magmático na superfície da litosfera.
Então, como a solidificação é rápida, o tempo não é suficiente para formarem, minerais macroscópicos. Significa dizer, portanto, você já conseguiu fazer uma relação que aquelas rochas que vão se solidificar no interior da crosta, o processo de cristalização é mais lento e possibilita a formação de cristais macroscópicos, tá? Então, essas da superfície é uma massa mais compacta, uma massa mais homogênea. Tá? Então eu coloquei dois exemplos aí, o basalto e a obsidiana. Vou já mostrar para você o que é a obsidiana. O basalto formado na superfície da litosfera, tá aqui, ó, formação do basalto. É uma das rochas mais abundantes que nós temos aí no nosso planeta. Tá? Então olha aqui, mais uma imagem muito boa para que você possa entender. Eu tenho um basalto, magmática do tipo extrusiva, formada, portanto, na superfície. Eu tenho aqui a obsidiana, que também é extrusiva, formada na superfície, e o granito, que é formado no interior do nosso planeta. Lembrando que o granito ele é classificado como uma rocha intrusiva do tipo abissal, em função da grande profundidade que ela é formada. PC, essas rochas intrusivas, elas podem chegar até a superfície? Podem. Nós temos muitos locais do planeta onde essa rocha, o granito, ele está na superfície. Então, por quê? Ou porque aquela região passou por um processo de desnudação, de retirada de material, ou então aquela camada ali foi empurrada para cima em função de algum fator interno. Olha aí o que é a obsidiana. A obsidiana é uma rocha efusiva constituída essencialmente por vidro vulcânico, tá? Os maias usavam muito isso aí nas suas cerimônias. E atualmente, isso aí pode ser usado em cirurgias. Por quê? Porque permite um corte mais preciso e o processo de cicatrização também é bem mais rápido, tá ok? Então vamos para o outro grupo de rochas, chamadas rochas intrusivas ou plutônicas. Então nesse grupo de rochas, como você acabou de ver, o processo de solidificação do magma ocorre no interior da litosfera. Eu posso dividir esse grupo de rochas aqui de duas maneiras. As chamadas hipoabissais, aquelas que se formam no interior, porém mais próximas à superfície. Eu tenho um exemplo de abásio, e aquelas são chamadas de abissais, que se formam a grande profundidade, como é o caso do granito. Tudo bem? Então, rocha magmática do tipo intrusiva, eu posso dividir em chamada hipoabissal, aquelas que se formam no interior, porém mais próximas à superfície, e as abissais, que são formadas a grande profundidade. Bem, é muito importante, pessoal, que você faça uma análise sempre do uso comercial dessas rochas. Então, ao longo das nossas aulas magmáticas, sedimentares e metamórficas, nós vamos estar ali sempre pontuando o uso comercial dessas rochas. Então, vamos lá. O basalto, ele é usado para a produção da brita, que é a fabricação do concreto, pavimentação de vias públicas, como calçamento, é muito usado devido à sua grande resistência. O granito, ele pode ser usado para piso, revestimento interno e externo, O piso aí é revestimento de parede, tá? Ele pode ser usado também em bancadas de pia, de banheiro, de cozinha, tudo ok? A pedra pómez é usada no banho. Muita gente tem a pedra pómez lá no banheiro, para limpar lá a perna, limpar o pé, limpar a mão. E o diabásio também, que assim como o basalto, pode ser usado também para a produção da brita e também para a pavimentação de vias públicas, o calçamento. Olha que imagem legal essa daqui, pessoal. Isso aqui é o uso prático. Eu tenho aqui o basalto. Observe que o calçadão de Copacabana, ele é formado aí por rochas de duas cores diferentes. Essa mais escura é o basalto. Agora, olha essa daqui, ó. Você sabe que rocha é essa daqui, que formam esses morros aí do Rio de Janeiro, na região do domínio dos mares de morro? Isso aí é uma rocha metamórfica, é o gneiss. Essa daqui seria o que? Essa aqui da areia, isso aí é uma rocha do tipo sedimentar. Então, em todo e qualquer local que você anda, você está topando com essas rochas. Tá bom? Então, olha aqui um exemplo do emprego do basalto. Vamos aqui a outra, olha aí, o basalto, o granito ou diabásio, que pode ser usado aí para a produção do calçamento, pavimentação de vias públicas. A brita, novamente o granito, o basalto e o diabásio usado para a produção da brita. Olha aí, uma brita, essa no caso aí é um basalto, Basalto, pode ser um granito também. Tá? E olha aqui outro exemplo do uso do granito, uma bancada de uma pia de cozinha. Olha outro exemplo aqui do granito, usado na pia do banheiro. Aqui o piso de shopping. Você já notou que shoppings, academias, clubes, bancos costumam usar piso de granito? Isso que é somente para ostentação? Não.
na maioria das vezes está se pensando a longo prazo. Um piso de um shopping como esse, ele vai passar por décadas e ele não vai o quê? Ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração, porque ele é muito resistente. E nós temos aqui, para finalizar, o uso do granito em algumas obras de arte, algumas esculturas. É muito melhor se usar o granito, por exemplo, que usar o mármore em algumas esculturas externas, porque ele vai sofrer bem menos pelo processo de corrosão. Tudo bem, pessoal? Então chegamos ao final de mais uma aula, espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa, pessoal. Um abraço, tchau!